Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que eu une a todos nesta nossa grande jornada pelos caminhos da vida. Hoje teremos o estudo do capítulo 17, continuidade, e vamos estudar segundo advento do Cristo, do item 43 ao item 46. O item 46 vai falar sobre a grande e importante lei da reencarnação que Jesus, de certa forma, não deu tempo para ele aprofundar. Então, eu vou ilustrar o item 46 iniciando uma introdução sobre as evidências científicas da reencarnação e, especialmente, meus irmãos, eu vou me fundamentar em uma obra e que eu considero uma obra-prima da escritora francesa Evelyn, iria escrever uma grande biografia de Maria Antonieta. Eu vou falar das evidências científicas da reencarnação que vai ilustrar o item 46 do Evangelho, com uma das figuras diretas do São César. Foi um homem que fez parte da história da Revolução Francesa. E mais adiante, nós vamos contar a história dele. Mas agora, eu vou introduzir esse estudo falando sobre o dia 14 de julho, que foi na quarta-feira passada, onde se comemorou os 232 anos da queda da Bastilha, da Revolução Francesa. E eu vou 8 da manhã de quarta-feira, 15 de outubro de 1793, no Antiga, onde anteriormente se reunia o parlamento, a mulher que tinha sido rainha da França se adiantou pálida e majestosa. Estava diante do tribunal revolucionário, feito de cambraia fina e adornado com crepe negro, do luto, estava sentada em uma cadeira de braços preparada para ela, diante da mesa do promotor público e dos demais juízes. Os membros do júri acabavam de tomar seus lugares atrás dos magistrados. Eram todos seguidores de Robespierre e Fouquier-Tinville. Depois de mandá-la declarar seu nome, sobrenome, idade e profissão, o escrivão leu a acusação, uma obra-prima de retórica revolucionária, comparando Maria Antonieta com as perversas rainhas da Antiguidade e da Idade Média. O promotor a fazia responsável por todos os males da França, desde Henri Sanson, o carrasco que decapitou Maria Antonieta. Aproximou-se da rainha e disse: estenda as mãos. Ela recuou horrorizada, muito aflita, e disse: vai amarrar minhas mãos? As de Luís XVI não foram amarradas, mas os juízes disseram a Sanson, o carrasco: cumpre teu dever. Brutalmente o carrasco amarrou as mãos da rainha nas costas e cortou-lhe os cabelos até a nuca. Estava
pronta para o cadafalso. Era às 11 horas da manhã do ano de 1793, em Paris, em França, quando os portões da prisão se abriram para que a vítima saísse. 30.000 homens acompanhariam a ex-rainha à sua execução. Presa por uma longa corda nas mãos do carrasco, Maria Antonieta entrou na carroça que a levaria ao cadafalso na Praça da Revolução. A carroça avançou lentamente em meio à densa multidão que esperava desde a madrugada para vê-la passar. Na esquina da rua Saint-Honoré, com um cruel traço de lápis, o pintor David esboçou a última imagem da rainha da França para toda a eternidade. Sentada muito ereta, pálida, mas com as mãos, com as maçãs do rosto enrubrecidas pela febre e os olhos avermelhados, Maria Antonieta estava indiferente a tudo e a todos. Parecia nem sequer ouvir os brados de "Viva a República! Abaixo a tirania!". Ao chegarem à antiga Praça Luís XV, a rainha olhou na direção do Jardim das Tulheiras, viu o cadafalso e empalideceu. Ainda sem dar atenção ao padre e às suas últimas palavras, saiu da carroça com passo rápido e subiu com ar de desafio. Os íngremes degraus que levavam à guilhotina, com um abrupto movimento de cabeça, deixou cair o chapéu e entregou-se aos carrascos. A preparação da execução durou intermináveis 4 minutos. A alavanca foi acionada e a lâmina caiu. Sanson, o carrasco, apanhou a cabeça sangrenta e a multidão gritou: "Viva a República!". Era 12 horas e 15 minutos. Viva a Revolução Francesa! Mais adiante eu vou encerrar e vou fazer uma relação de alguns dos personagens que reencarnou no Brasil e que fez parte da história da Revolução Francesa. Segundo o advento do Cristo. Disse então Jesus aos seus discípulos: "Se algum quiser vir às minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a vida a perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim a encontrará de novo". Já nesse item 43, Jesus deixa bem claro a vinda do seu grande advento à crosta da terra. Mais adiante, Mateus, o registro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 28. De que serviria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. O que é que Jesus quis dizer isso? Há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos, em verdade,
que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 24 a 28. No item 44, ele vai comentando. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus desta forma: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: És o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Perguntou o sacerdote, inquirindo Jesus. Jesus era muito introspectivo. Ontem eu comentava no estudo da obra Primícias do Reino o alto encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. A introspecção de Jesus, a forma como Jesus conduziu as condições psicológicas e emocionais da samaritana. Mas aqui o sacerdote, ele, para lavrar a sentença, diz assim: És o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: Eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui, Jesus vai afirmar ipsi literis que ele voltaria. Mas de que forma? Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: Que necessidade temos de mais testemunho? Foi lavrada a sentença. O professor Hippolyte Léon Denisarde, que reencarnou no dia 3 de outubro de 1804, na França, iria mudar a história da humanidade com o grande advento do projeto do Consolador Prometido, que é a continuidade da Boa Nova apresentado por Jesus há mais de 2000 anos, agora de uma forma muito mais clara, muito mais elucidativa, e que todos nós tomaríamos partes da revelação dos Espíritos para a humanidade com o advento da obra-prima da revelação do mundo maior para o mundo físico, que é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec, no item 45, vai comentar o seu segundo advento, mas não diz que voltará por carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras quando tempos forem chegados. Portanto, a análise do professor Rivail, Allan Kardec, ele não iria personificar o Consolador. O primeiro advento foi com Moisés, na personificação de Moisés, a primeira revelação. O segundo advento da revelação foi no próprio Jesus, o Cristo. Mas o advento da terceira revelação, ele não tem uma personificação. O Consolador certamente foi e ainda continua sendo uma coletividade de pleiade de espíritos que iriam revelar à humanidade a existência do mundo espiritual e a interseção desse mundo espiritual sobre o mundo físico em seus vários aspectos.
Então, ele vai concluindo. Estas palavras, alguns há dos que aqui estão, que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Parece encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Ou seja, há muitos irmãos evangélicos que ainda acreditam que Jesus vai voltar em corpo físico. O Cristo planetário, ele já está entre todos nós. O advento da consolação é a presença magnânima da extensão da tua boa nova que ele apresentou na Galileia e que hoje vem em formatos de grandes revelações, aonde crianças, jovens, anciões iriam dar as suas comunicações mediúnicas. A mediunidade seria aflorada em várias partes do mundo de forma simultânea, demonstrando a interferência e a atuação das esferas espirituais sobre o mundo físico e que teriam respostas lógicas apresentadas pela codificação. E aí ele diz assim: Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza e, sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia pessoalmente respeito. Há primeiro que indagar se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se, desde que se considere, que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que o mesmo discurso que o evangelista exarou em termos diferentes, o que constituiu prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, meus amigos, ele vai dizendo: é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Ou seja, nesses últimos 1857 anos, que foi o período que Kardec estava produzindo a codificação, já tinha se passado 1857 anos. É claro, é evidente que na linha do tempo há uma alteração nos textos. Quer ver um exemplo? Quem já assistiu aí na sala Telecurso Segundo Grau, que passava todas as manhãs? Eu acordava cedo para assistir Telecurso Segundo Grau porque eu gostava. Mas tem uma cena que muito retrata a questão de que quem conta um conto, conta mais 2 contos, se eu não me engano. Mas teve uma cena no programa Telecurso Segundo Grau que me chamou muita atenção. Era uma cena de pessoas representando dentro de um ônibus coletivo. Era uma imagem de pessoas dentro de um ônibus coletivo, muita gente dentro do ônibus coletivo. Só que o ônibus para diante de uma feira. E uma senhora estava comprando verduras. Esta senhora pergunta o preço da verdura e o vendedor diz o preço. E a senhora responde: é um assalto, é um assalto. Ou seja, a senhora estava respondendo ao vendedor de legumes que aquele preço era alto, que era um assalto. Só que o meu amigo Jailton e Nilda, eu posso botar você na história, Jailton?
Posso? Eu vou botar você nessa história. Só que o meu amigo Jailton e Nilda estava dentro do ônibus e Jailton ouviu pela janela do ônibus a mulher dizendo: é um assalto, é um assalto. E aí Jailton, sabe o que foi que Jailton fez? Saiu gritando dentro do ônibus: tá tendo um assalto, tá tendo um assalto. Aí Graça correu, usando o vestido vermelho, e disse assim: ele está de camisa preta. E aí o ônibus coletivo foi tomado por uma emoção, e dizendo, ele correu para o lado esquerdo e se espalhou dentro do ônibus o que nós conhecemos hoje como fake news. Na realidade, sinto muito, Jailton. Jailton ouviu pela janela do ônibus a mulher dizendo que estava sendo, que era um assalto. E Jailton achou que ela estava sendo assaltada. Era o preço de chuchu, Jailton, que estava pela hora da morte. O que eu quero dizer, Jailton, que nesses 1857 anos houve muitos fake news. Na linha do tempo, houve muitas alterações. E é exatamente isso que Kardec está querendo dizer. Então, e isso acontece muito. E como nós agimos dessa forma? Principalmente em tempos de tecnologias com informações instantâneas. A gente, aconteceu aqui no grupo da Gênese, não sei se foi esse ano ou foi no ano passado, eu tinha colocado algo e as pessoas entenderam que eu estava fazendo aniversário, eu estava dando parabéns por outra questão. Alguém me deu parabéns e todo mundo achou que eu estava fazendo aniversário. E não era, a pessoa estava apenas me dando parabéns. Parabéns, James, pelo seu dia. Eu disse, não, eu só vou fazer aniversário no dia 31 de julho, agora no final desse mês. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então imagine, Ângela, que em 1857 anos houve muitas informações truncadas. Então quando ele diz assim, por outro lado, é indubitável que se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele se teria expressado sobre todas as coisas, de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Ou seja, Jesus não falou tudo. Se Jesus naquela época falasse sobre os multicorpos, não é? As roupas operacionais, as formas operacionais desses corpos, não é? Quando Jesus iria afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai e há uma diversidade de civilizações nos seus multicorpos. Na Terra, o espírito encarnado tem um corpo humano que nós chamamos de corpo biológico ou Homo sapiens sapiens. Mas em outras civilizações mais avançadas, a terminologia é outra. A beleza e a profundidade, elas são mutáveis de acordo com o planeta que o espírito vai reencarnar, vai habitar. Então Jesus não falou tudo. Jesus iria deixar para que, com o advento do Consolador prometido, revelasse para a humanidade as infinitas moradas, os infinitos espíritos que habitam todo o universo. O universo é povoado por inteligências super avançadas, quer nos mundos mais avançados, quer nos mundos mais primitivos, como também no mundo espiritual. Então, ele vai dizendo assim: persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus
de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram, do ponto de vista do presente, o que o mestre dissera, fazendo de maneira mais absoluta do que ele próprio o teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o supuseram, ou seja, os fatos não ocorreram da forma como eles supuseram. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. Jesus deixou bem claro na análise de Kardec de que ele apenas apresentou a ponta do iceberg, porque se Jesus revelasse tudo, Fabrício, a nossa mente não suportaria. As parábolas de Jesus foi apenas a ponta desta grande revelação. Não teríamos condições psicológicas, emocionais de suportar o grande projeto da Boa Nova na sua forma inteira. Jesus falava de forma homeopática. E essa homeopatia cósmica apresentada por Cristo foi se revelando ao longo dos milênios até chegar ao século XVIII na França, e que seria o século das luzes. E por que seria pós-Revolução Francesa o advento do Espiritismo? 1789 até 1857, quando houve a queda da Bastilha, em 1789. E 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, já tinha passado quase 60 anos. Depois de mais de 40 mil cabeças rolarem na guilhotina, que eu vou falar mais adiante, para ilustrar o item 46. E muitos de nós perdemos a cabeça e hoje estamos aqui no Brasil reencarnado. E ainda como espírita. Não é isso, Diogo? Ainda como espírita. Então, ele diz assim: seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o supuseram. Aí no item 46, análise de Kardec. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para as suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como o fez relativamente a tudo mais, estudada e posta em evidência, ele estudou e foi posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo. A lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parece verdadeiros contrassensos. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima admitidas, que seja como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente, meus amigos, vai afirmando Kardec, que se refere ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina mais bem compreendida for lei universal, ao tempo que a lei do Cristo for mais compreendida pela lei universal. Eu tenho certeza que a intuição de Kardec se referia ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração, as civilizações, as sociedades que irá compor o mundo de regeneração
terá uma compreensão dessa lei universal muito mais profunda do que nós temos hoje, na atualidade. Porque os traços psicológicos, emocionais, das sociedades de um mundo de regeneração, já regenerado, são outros padrões que fogem aos nossos padrões de egoísmo, de hipocrisia, maledicências, da ira, do ódio, de não perdoar. Isso ainda faz parte da inferioridade das criaturas humanas, porque os mundos regenerados não existe este tipo de padrões mentais no perfil psicológico dos seus moradores. O perfil psicológico desses moradores serão outros. Então, ele aí vai concluindo. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que lhes seguiram e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Portanto, o que hoje está afligindo a humanidade com mais uma das pandemias já era prevista por esses arautos, pelo Cristo cósmico. E quando Kardec analisa o item 46, dizendo que a grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos que Jesus não aprofundou de forma mais cirúrgica, naquele célebre diálogo entre Nicodemos. Nicodemos, você que é doutor da lei e desconhece a lei da reencarnação, Jesus estava se referindo. Portanto, o que Kardec fala no item 46 é sobre as evidências científicas da reencarnação. E aí, dando continuidade à introdução do estudo que eu contei a morte de Maria Antonieta, a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha que ocorreu no dia 14 de julho de 1789 e que está completando 232 anos da queda da Bastilha. E naquele período havia figuras em Paris, próximo ao Palácio de Versalhes, que seria o estopim dessa Revolução Francesa e que traria consequências nesses últimos 200 anos. O problema da Revolução Francesa é algumas figuras que marcaram a história da Revolução Francesa reencarnaria no Brasil no início do século XX. Alguns fariam história e muitos de vocês conhecem. Porque eu vou narrar a reencarnação de uma dessas figuras, que é uma das provas incontestáveis que hoje nós entendemos. Porque se Jesus fosse argumentar no seu tempo, ele não seria compreendido. Então, eu vou falar de algumas figuras. O Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, ele foi um jornalista, político. O Danton, ele foi advogado e político. Robespierre, Maximilien Robespierre, ele também foi advogado e político. Fourquier, ele foi um médico. Então, quando no Palácio de Versalhes havia
grandes festas, grandes banquetes. Luís XVI, eu escrevi a história de Luís XVI no livro sobre a depressão na visão espírita, um opúsculo que eu escrevi. Eu conto um trecho da história de Luís XVI, a sua depressão. O jovem rei da França, Luís XVI, ele tinha traços psicológicos de depressivo. E quando ele estava em um estágio de depressão muito profunda, sabe o que é que ele fazia, Fabrício? Ele ia para o fundo dos palácios de Versalhes. Era um palácio com mais de 700 quartos. Ele ia para o fundo do palácio, nas oficinas dos ferreiros, fazer chave. A terapia de Luís XVI, porque ele estava sofrendo uma pressão muito grande, era fazer chaves. Mas Maria Antonieta adorava as festas intermináveis. Então o povo começou a se revoltar. E nessa revolta, com a tomada da Bastilha, o povo, quando se revolta, levanta as armas e aí foi de encontro ao palácio e veio derrubar a monarquia mais poderosa do mundo do século XVIII. Então Camille Desmoulins, o Danton, Robespierre, eles foram os estupim dessa grande revolução entre o ano de 1789 a 1799, quase 10 anos, mais de 30.000 cabeças foram guilhotinadas durante 10 anos. Entrava um governo, era deposto e guilhotinado. E muitos de nós, estavam presentes naquele momento obscuro da história da Revolução Francesa. Em 1969, o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, não sei se algum de vocês já leram as obras de Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, em 69, ele vai escrever um livro sobre Eu Sou Camille Desmoulins. É um livro onde Hermínio de Miranda vai fazer algumas pesquisas sobre regressão de memória. Era na capital federal de então, daquela época, o Rio de Janeiro, quando Hermínio de Miranda leva Luciano dos Anjos. Quem era Luciano dos Anjos? Luciano dos Anjos, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele era diretor da revista O Reformador, articulista, jornalista, escreveu vários livros e ele era um polemista espírita do movimento espírita brasileiro. E quando Hermínio de Miranda começou a fazer as suas anotações sobre regressão de memória, porque as regressões de memórias também é uma das provas evidentes da reencarnação. Provas científicas da reencarnação, a regressão de memória, a comunicação dos espíritos nas sessões mediúnicas. Os espíritos vêm e revelam as nossas vidas pretéritas, as nossas marcas de nascença, que em alemão significa Bitmarks, ou seja, cicatrizes, marcas de nascença, conforme Hernani Guimarães Andrade iria escrever o livro Reencarnação no Brasil, e que tem uma série de fatos científicos que mostra a reencarnação. Então, um desses fatos era a regressão de memória. A década de 70 se inicia e Hermínio de Miranda continua a realizar a sessão de regressão de memória com Luciano dos Anjos, quando Luciano dos Anjos começa a lembrar o tempo em que ele viveu
na França, no período da Revolução Francesa. E ele começa a falar sobre outra personalidade. Eu peço licença a vocês para um relato pessoal. E como eu disse a vocês, muitos que estão aqui na sala, muitos companheiros, têm uma vinculação muito forte com a cultura francesa. Eu pessoalmente tenho, a minha filha tem. Eu tenho uma filha que mora aqui em Salvador e mora lá na Ilha da Córcega, que é uma ilha francesa. Nós temos vínculos muito fortes com a França, muitos de nós. Tanto foi, Fabrício, quando o Brasil jogou com a Itália, na época de Paulo Rossi, né? Contra Michel Platini. E aí naquela época eu tinha dito assim, olha, quem vai ganhar esse jogo é a França. E os colegas do banco quase me matam porque eu tinha previsto que a França de Michel Platini iria ganhar o jogo, e como de fato ganhou, e eu ficava dividido entre o Brasil e a França, mas eu sou brasileiro. Então, o que iria ocorrer é que muitos dessa figura que Hermínio Miranda vai revelar, que Luciano dos Anjos, ele viveu na França e foi um dos cabeças da Revolução Francesa, chamado de Camille Desmoulins. E eu sou Camille Desmoulins, que são os relatos de Luciano dos Anjos no seu processo de regressão de memória, lembrando o período escuro da Revolução Francesa. E ele iria dizer que no início do século XX, muitas figuras reencarnariam na terra brasileira para se adaptar à nova realidade do Consolador prometido, que seria o advento da doutrina espírita em terras brasileiras. Foi aqui no Brasil que o espiritismo floresceu e a concepção do conhecimento da realidade do mundo espiritual através do espiritismo teriam raízes profundas. Divaldo, em uma das suas conferências, há alguns anos, iria afirmar que durante o século XX, mais de 3 milhões de espíritos ex-franceses tinham reencarnado no Brasil e muitos se tornariam espíritas. E como Luciano dos Anjos, como diretor da Federação Espírita, ele era muito polemista, ele era muito crítico, ou seja, eram as reminiscências do tempo em que ele era jornalista. Tanto é, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas no Brasil, monarquia daquela época, no final da monarquia brasileira, o hino que se cantava aqui no Brasil era a Marselhesa. Naquela época, as pessoas falavam muito mais francês do que o próprio português. Era como se nós tivéssemos essa lembrança. Só que houve um fato, narra Hermínio de Miranda, e que eu considero Hermínio com as suas obras de estudos sobre as evidências científicas da reencarnação. Houve um fato no governo de Getúlio Vargas, onde Getúlio Vargas tinha um inimigo número 1, Carlos Lacerda. Alguém já ouviu falar desse nome, Carlos Lacerda? Ouvi várias vezes, ouvi falando. Pois é, eu acho... Movimento contra o lar. Pois é. Carlos Lacerda, Diogo, ele é do tempo de Everaldo, que eu acho que Everaldo é do tempo de Carlos Lacerda. Não é? Everaldo deu risada agora. Carlos Lacerda, ele era um político, não é? Articulista. E se sabe qual foi o estupim para o suicídio de Getúlio Vargas?
Você lembra, Everaldo, quando Getúlio Vargas deixou aquela carta? Você deve lembrar que você era garoto naquela época. Estou brincando com Everaldo. Mas Getúlio Vargas, antes de se suicidar, ele deixou uma carta. Meu pai sempre me contava essa carta de Getúlio Vargas. Se meu pai tivesse vivo, ele estaria com 95 anos. Mas o que levou Getúlio Vargas a se suicidar, a sofrer uma pressão, sabe quem foi quem estava fazendo tudo isso? Carlos Lacerda. O atentado nas Toneleiras, no Rio de Janeiro, próximo a Copacabana. Carlos Lacerda estava envolvido. Narra Hermínio de Miranda, que Hermínio de Miranda, que era carioca como Carlos Lacerda, tentou se aproximar dele, ter um contato com Carlos Lacerda. Vai escrever Hermínio de Miranda. Ele solicita um encontro com Carlos Lacerda porque Hermínio precisava revelar a Carlos Lacerda a figura, o traço iminente de uma personalidade polêmica que viveu no tempo da Revolução Francesa. E ele foi uma mente diabólica. Era aquele indivíduo, o Carlos Lacerda, quando viveu na França, que jogava um contra o outro e mandou decapitar muita gente. Ele, Carlos Lacerda, foi amigo pessoal de Camille Desmoulins e Robespierre. Carlos Lacerda é a reencarnação de uma das figuras mais conhecidas da Revolução Francesa, que era Danton. E Danton também era advogado e político. Vai narrar Hermínio que ele tentou ter este encontro com Carlos Lacerda, mas não foi possível. Eles trocaram correspondências. Por que eu estou contando a história da Revolução Francesa? Que muitos desses espíritos reencarnaram aqui no Brasil. Ilustrando esse item 46, o que Jesus não pôde falar na época, hoje são provas incontestáveis. E eu peço licença a vocês, meus queridos irmãos. Quando, no dia 14 de julho de 1989, há 32 anos atrás, eu trabalhava num banco, no comércio, comemorava o bicentenário da Revolução Francesa. E eu estava trabalhando no banco naquela época, onde o Shopping Center Iguatemi, naquela época, decorou as suas instalações com as bandeiras da França. Viva a Revolução Francesa, o mundo inteiro estava comemorando a Revolução Francesa. Eu me lembro que eu comprei aquele disco daquele cantor francês, Charles Aznavour, Edith Piaf. E quando eu via Edith Piaf e quando eu ouvia aquelas músicas francesas, me trazia tantas recordações, mas tantas recordações do nosso inconsciente profundo. É como se fosse aquele sentimento de saudade, sabe, Fabrício? Eu comprei camisas da França, eu comprei uma torre Eiffel, construído pelo engenheiro Gustave Eiffel. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu achei uma gramática francesa dentro de uma lata de lixo, jogado na rua aonde eu morava. Eu peguei aquela gramática francesa. Aos 6 anos de idade eu comecei a ler francês. E minha mãe e meu pai perguntavam como é que eu estava assimilando de forma tão fidedigna uma língua que para eles era desconhecida. E para mim era totalmente conhecido. Portanto, o que eu estou
querendo demonstrar a vocês que o que Jesus não pôde dizer naquela época, os espíritos revelaram à humanidade com o advento da codificação espírita, de que nós somos seres transcendentais. Ora estamos em uma veste física, habitando uma personalidade brasileira, ora estamos habitando uma personalidade francesa, ora italiana, ora húngaro, russo, polonês, e por aí vai. Então, essa doutrina espírita, o segundo advento do Cristo, quando Kardec diz que a reencarnação é uma das pontas do grande iceberg, é a pedra angular da filosofia espírita da imortalidade da alma e o dogma da reencarnação. Mas, James, eu não acredito na reencarnação. Problema seu. Eu não acredito que nós reencarnamos. É um problema seu. A reencarnação existe, ponto final. É uma lei. Mas onde é que está escrito? Na sua consciência. Mas eu não acredito. É um problema seu. Que a reencarnação existe, Fabrício. Não tem nem o que questionar. Mas os irmãos de outras religiões não aceitam. É uma questão de ponto de vista. Portanto, muitos de nós, hoje, em terras brasileiras, e que nos tornamos espíritas ou estamos nos candidatando a seguir a filosofia espírita que nasceu na França, muitos de nós somos franceses reencarnados. Muitos, que vocês nem imaginam. Então, quando chega essa data, 14 de julho, que se comemora a Revolução Francesa, me traz velhas lembranças do passado. Então, meus amigos, a doutrina espírita, ela é essa pedra angular que vai jogar luz, clareza para as nossas dúvidas, para as nossas emoções. Mas, James, como é possível você saber ou eu saber quem fui eu na existência do passado? Será que eu fui Luís XVI ou Maria Antonieta? Não importa você saber quem foi. O importante é saber o que você está construindo hoje, individualmente e em coletividade. Se eu não me engano, eu fiz alguns comentários na semana passada, ou foi retrasada, de uma das nossas experiências. Portanto, eu me senti muito à vontade de ilustrar esse item 46, falando sobre a importância da lei da reencarnação, que foi um dos pontos que Jesus não aprofundou, porque era evidente de que o povo daquela época não entenderia. Afonso Dinari, uma garota de 14 anos, em 1945, Fabrício, ela morreu porque os aviões alemães invadiram Roma e bombardearam Roma. E uma das bombas jogada pelos aviões alemães caiu no bairro aonde morava Afonso Dinari. A bomba foi tão intensa que destruiu todo um quarteirão. E vai lembrar Afonso Dinari, nos últimos momentos da sua morte, que ela foi projetada numa parede e perdeu a vida. Ela vai dizendo que naquele momento que ela é jogada numa parede, ela tem uma sensação que alguém vem e retira ali, debaixo daqueles escombros, porque a Europa praticamente ficou debaixo dos escombros. Quando eu me dei por si, narra Afonso Dinari, eu estava aqui na casa de mamãe, no interior de São Paulo, na cidade de Franca. Rita começa a falar italiano para a mãe. A mãe morava na roça
Rita tinha 6 anos de idade e Rita começou a falar para a mãe: mãe, eu não me chamo Rita, eu me chamo de Afonso Dinari. Mas como, Rita? Seu nome é Rita. Não, mamãe, a senhora está errando o meu nome. Eu não sou Rita, eu sou Afonso Dinari e a senhora não é a minha mãe. Eu não moro aqui. Mas que loucura é essa, Rita? Mamãe, eu moro em outro lugar. Eu moro nesse lugar que está aí. E ela apontou um calendário. Havia um calendário na casa da mãe de Rita, da garota. Uma foto de Roma. Eles viviam na roça. E a menina falava italiano, Fabrício. Foi quando o professor Hernani Guimarães Andrade, junto com o Dr. Ian Stevenson, iria investigar a história da garota Afonso Dinari, que ela dizia não ser Rita, mas Afonso Dinari. Até que um dia, na sua cidadezinha do interior de São Paulo, uma família que não tinha nenhuma instrução, como é possível, Fabrício, uma criança da roça falando italiano, Fabrício? Isso não é uma prova evidente? Aí foi que passou uns aviões, e quando passava avião sobre a cidade no interior de São Paulo, a menina saía desesperada, gritando, chorava e pedia o colo da mãe, dizendo que o avião iria soltar bolas coloridas. Mamãe, me acuda, esses aviões vão soltar bolas coloridas. Na linguagem daquela criança, ela estava tendo reminiscências do passado, que aquelas bolas coloridas eram as bombas que estava soltando dos aviões. Então, o livro que Hernani escreve sobre reencarnação no Brasil não deixa dúvidas. Que veio mostrar no tempo certo, especialmente aqui no Brasil, as evidências mais científicas da reencarnação. Tanto no Brasil como na Índia. A reencarnação na Índia é muito popular, porque a sociedade indiana já tem esta compreensão. Vocês devem ter tomado conhecimento da história de James Lange. Eu acho que eu já contei a história do James Lange. James Lange, ele, aos 6 anos, ele vai dizer à mãe e ao pai: papai e mamãe, eu me lembro quando vocês estavam em lua de mel. Mas como, James? Já pensou... Mira, você tem filho, Mira? Eu tenho 2 filhas. São adultas? Já são adultas, 33 e 35. Já pensou, Mira, se sua filhinha, como é o nome delas? Clarice e Gabriela. Já imaginou Gabriela dizendo a Mira, Gabriela com 5 anos de idade: mãe, eu me lembro da sua lua de mel. Eu não sei se você teve lua de mel, Mira. Não vou entrar no seu particular. Hein? Eu tive a pensar que ela tinha visto alguma fotografia. Sim, mas você teve... Eu posso entrar na sua intimidade, Mira? Com todo respeito? Pode. Você teve lua de mel onde, Mira? Eu fiz uma viagem, eu ganhei de presente de meus pais uma viagem para em várias capitais aqui do Brasil até o Rio Grande do Sul. E depois fiquei lá em Gramado. Porque naquela época o avião fazia isso, né? Ele fazia uns pit stops, eram umas paradas que dava, né? E você ficou em Gramado alguns dias? Foi. Na lua de mel. Gramado. Na lua de Foi. mel. Que maravilha, eu conheço Gramado. Agora imagine, Fabrício, se Gabriela, né, dissesse para Mira: mãe, eu me lembro quando a senhora esteve em Gramado, que a senhora ficou naquele hotel. Eu estava lá quando você estava namorando com o papai. A senhora, mamãe, ficou no hotel. O nome desse hotel se chama Hotel Rosa. E dá a descrição do hotel lá em Gramado. Qual seria a reação
de Mira e de seu esposo. Ah, você viu numa foto, minha filha? Não teve foto. Foi exatamente isso que aconteceu com James Lange, Mira. James Lange iria dizer: mamãe, a senhora teve a lua de mel lá no Havaí, no Hotel Rosa, e eu estava presente quando você estava namorando o papai. Mas como isso é possível, James, se você não tinha nascido? Não, mamãe, mas eu estava lá, estava presente. O que eu estou dizendo a vocês está dentro da literatura espírita, do livro Obreiros da Vida Eterna. Está dentro da literatura do livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Está lá dentro daquela obra que eu considero uma obra-prima, Sexo e Consciência, de Divaldo, as palestras de Divaldo, que Joana de Ângeles vai narrar um processo reencarnatório em que o espírito acompanha o momento da concepção do zigoto com o esperma através das trompas de Falópio. Então essa terminologia, essas informações que nós temos hoje é de conhecimento. Então, naquela época, no tempo de Jesus, minha amiga Mira, era meramente possível, porque o homem era muito ignorante. Então, imagine se Gabriela dissesse: mãe, a senhora me concebeu lá em Gramado. Aí Mira disse: como é possível, se ninguém falou nada? Portanto, esse item 46 é exatamente isso que ele vem nos mostrar. Que as questões da humanidade estão relacionadas à lei da reencarnação. Tem um livro de Deolinda Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos. E tem um capítulo que fala sobre desigualdades sociais e a lei da reencarnação. As questões sociais estão muito relacionadas com as questões da hereditariedade e principalmente da lei da reencarnação, conforme está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o processo reencarnatório. Portanto, essas são as nossas considerações e agora eu gostaria de ouvir o comentário de todos vocês. James, Fabrício colocou aqui: tenho uma pergunta sobre o Consolador. Pode perguntar, Fabrício. Boa noite. Veja só, ficou bem claro aí a sua explicação, que na verdade o Espiritismo além de ser uma religião, é uma doutrina filosófica, né, e científica que responde, né, às nossas indagações. Mas, assim, o Consolador, como você falou, é uma plêiade de espíritos, não é isso? Só que, assim, eu fico pensando muito assim, mas e quem não é espírita? E eu creio que isso se apresente para outras religiões também. Aí eu não sei se eu estou certo, esse era o meu questionamento. Porque, assim, se você vê nas visões, né, de Medjugorje, né, você tem revelações do Espírito de Maria, os próprios mormons, eles dizem que eles têm várias revelações, né, que membros, né, dessa religião, né, conseguem ter revelações espirituais e aí escrevem os livros deles. Então você vê que, de certa forma, né, o mundo caminha, as outras crenças também caminham, né, para esse contato cada vez mais amplo com a espiritualidade também, entendeu? Mas a gente percebe que no espiritismo, que eu acredito que não seja uma coisa que não está ainda universal, é uma coisa, né, mais precisa, entendeu? Que a gente ele não está tão apresentado de forma tão clara, né, e precisa para aquelas pessoas, entendeu? Que ainda tem, vamos dizer assim, em suas crenças, né, pautadas em doutrinas que já foram passadas, né? Por exemplo, né, os nossos irmãos que são cristãos, católicos, né? Então você vê que eles
né, historicamente até eles, né, por conveniência também, eles não acreditam em muitas coisas, como o exemplo da reencarnação. Era isso. Pois é, né? Fabrício, meus amigos, citou Joseph Smith, que foi o fundador da Igreja dos Mormons. A própria introdução do livro dos Mormons, o primeiro capítulo desta obra, que é a Bíblia dos Mormons, fala sobre as comunicações mediúnicas de clarividência do médium Joseph. O espírito que aparecia para Joseph Smith lhe conduzia para a construção do que hoje nós conhecemos como a filosofia da Igreja dos Mormons. Eu me recordo quando eu recebi a presença Elder, são dois juntos para Mormons, e a minha tia, que morava em São Paulo, quando ela vinha a Salvador, eu levava ela para a Igreja dos Mormons, que ela foi Mormons mais de 40 anos, até que um dia ela me disse o seguinte: ô Fabrício, ô James, eu não acredito na reencarnação, você e seu pai estão equivocados com esse tal de espiritismo com a reencarnação. Então, eu vou chamar um dos meninos, o Elder, são aqueles jovens que andam com camisa branca, uma placa preta com o nome e uma calça, a camisa branca, a calça preta, sapato preto. E eles foram na residência de meu pai na época, meu pai era vivo, aliás, meu pai já tinha falecido, e eles foram lá me catequizar a mando da minha tia, que já era mormon há mais de 40 anos. E eles me deram, o Fabrício, o livro de presente. E disse, daqui a 30 dias eu volto. E eles voltaram 30 dias. Foi o tempo que eu tive de ler e estudar. Eu estudei o livro dos Mormons e percebi que era uma obra mediúnica. Nilda, uma obra mediúnica. Inclusive tem um filme sobre essas revelações. Então, quando eles retornaram, 30 dias depois, minha tia ficou revoltada comigo que por pouco, naquela época, né, os meninos iam largar a Igreja dos Mormons e iria se tornar espírita, porque eu disse, Graça, que Joseph Smith, ele era um médium, e aquela forma de luz que apareceu na janela do seu quarto e se comunicou com ele, aqui era o quê? Era a comunicação de um espírito. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria na janela da sua casa, da sua choupana, aquilo era o quê? Era um espírito em forma de luz. Então, o espírito de Moroni, que conduziu a fundação da Igreja dos Mormons ao médium Joseph Smith, ele era um médium. Então, nós sabemos disso, eles sabem disso. É evidente que eles sabem disso, mas eles não admitem esta realidade. É uma realidade incontestável por questões de pontos de vista pessoais e políticos. Quando, essa é a surpresa, a nossa experiência de muitos anos em reuniões mediúnicas, quantas vezes eu já ouvi espíritos se manifestar e dizer: eu estou aguardando a trombeta tocar. E aí é aquele momento do juízo final. Quando a trombeta tocar, eles despertam para a realidade espiritual. E aí eu dizia aos espíritos: olha, meu irmão, a trombeta acabou de tocar. Eles despertavam. E quando despertava para a realidade de que eles não mais pertenciam ao mundo corporal, mas sim ao mundo dos espíritos. E era um choque de realidade. Eu vou dizer a vocês, muitos desencarnam e continuam frequentando as mesmas igrejas, os mesmos espaços, quando em vida. Não modificamos. Agora, quando você tem consciência de que você não mais pertence ao mundo físico, você tem um choque de realidade. Primeiro dá uma sensação de vazio muito profundo.
e de medo, de pavor do desconhecido. Nós temos medo de morrer de forma generalizada, por dois motivos clássicos. Primeiro, porque fez muita coisa errada na Terra e acha que quando desencarnar vai ter que responder pelas suas ações. Segundo, o medo da morte. É o desconhecido. Quando nós realizamos a primeira Semana Espírita em 95, cujo título da Semana Espírita, no Humberto de Campos, era Quem tem medo da morte? Foi o tema. E nesse dia, me lembro como hoje, o público quase não apareceu, Fabrício, porque estava todo mundo com medo de encarar a realidade da morte. Portanto, meus amigos, essas são as nossas considerações. Tem mais alguma pergunta, Graça? Porque a hora já avança. Na próxima semana vamos estudar sinais... Denis, obrigado, viu? Ô, meu amigo Antônio Costa. Boa noite a todos. Muito elucidativa sua palestra. Eu estou satisfeito em beber do seu cântaro, viu? Ok, meu irmão. Muita paz. Mas, ó, gente, meu amigo Antônio Collins, ele tem aquela passagem do Evangelho, não coloqueis a candeia debaixo do alqueires. Antônio Collins tem muito conhecimento, ele só fica aí só observando, mas ele é uma pessoa que tem muita experiência, que eu sei. Não é, meu amigo Antônio Collins? Então, estamos dividindo. Na próxima semana, Antônio Collins, vamos estudar sinais precursores.